mortos habita em vocês. Amém? Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, meus irmãos, estamos em dívida, não para com a viver o Evangelho no formato das obrigações é a maneira mais de viver uma fé fracassada. Que nós podemos nos tornar simplesmente pessoas hipócritas que têm uma aparência de cristão, mas isso não é materializado, isso não é revelado, não existe a lei escrita na tábua de carne do seu coração. O versículo 13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem pelo Espírito e fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão. Paulo está dizendo que viver pelo Espírito é você todos os dias fazer morrer as obras da carne. Porque é pelo Espírito que nós entendemos que nós não temos que viver pelas obrigações, mas nós temos que viver dentro das revelações de Deus. Está entendendo, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Quando nós entendemos as revelações de Deus, é que nós temos forças para fazer morrer os atos do corpo, as vontades da carne. Quem vive nas obrigações fracassa, porque não consegue sustentar as obrigações. Quem vive na revelação tem clareza do caminho, tem identidade naquilo que está fazendo, ou naquilo que está movendo. O versículo 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito são quem? Filhos de Deus. Eu vou repetir: quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Aleluia! Está aberto aqui. E ser filho de Deus, irmãos, é o que a igreja precisa entender para entrar na dimensão da revelação de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus sempre se apresentou como Pai. Pai significa pátria, que significa origem, que determina destino. Por isso que a paternidade é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Por isso que o diabo mais trabalha para deturpar hoje na sociedade é a paternidade. Quando se deturpa a família, o casamento, o lar, se destrói a paternidade. Logo a criança fica sem pátria, sem origem, sem saber o destino. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize novamente a temer, mas vocês receberam um espírito que agora vos adota como filhos, por meio do qual vocês são chamados. Nós clamamos: Abba, Pai. Nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos agora também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Irmãos, Paulo faz uma diferenciação usando o termo escravo e a adoção de filhos. Você sabe que nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Ele veio para os seus não o receberam, mas todo aquele que nele crê, então deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aqui entra eu e você e todo o resto da humanidade. Ele fala de um espírito de escravo. Deus não te deu um espírito de escravidão para outra vez você ter medo, porque escravo sente medo. Existem duas formas de você trabalhar a fé, duas formas de você enxergar na vida: ou você se vê como filho, ou você se vê como servo, escravo.
A única forma, escute, de você chegar no fim da vida e poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, cumpri o meu propósito. Irmãos, que coisa poderosa é um dia a gente poder chegar nesse nível. Aleluia. De poder diante de Deus dizer: Senhor, eu fiz exatamente tudo que o Senhor me chamou para viver e para servir e para fazer. Eu cumpri o propósito como filho de Deus. Aleluia. Tem coisa mais poderosa do que isso. E às vezes a gente está na igreja achando que Deus é que existe para realizar os nossos propósitos, quando na verdade é o filho que faz o que vê o pai fazer. Ou você se vê como escravo, ou você se vê como filho. Porque a única forma, independente das circunstâncias, independente das guerras, das adversidades que você está vivendo, se você quiser alcançar êxito, cumprir o seu propósito, terminar a carreira, guardar a fé, você vai precisar enxergar a vida como filho de Deus. Porque se você pensar como servo, como servo, mesmo que você obtenha muito sucesso na sua vida, você vai terminar a sua carreira fracassada. Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha sucesso, mesmo que você aconteça e faça acontecer no mundo, se você pensar como servo, você termina com uma vida fracassada. Por quê? Porque um escravo, quanto mais sucesso ele tem, mais merecedor ele pensa que é. Isso faz de você um fracassado. A coisa mais ruim que pode acontecer a um escravo é ele fazer tudo certinho na sua vida e no fim ele achar que merece mais do que o que recebeu. É assim que caminha a humanidade. Quanto mais tem, mais quer ter. Por isso que você vê gente milionária em depressão, tirando a própria vida, infeliz, descontente com a vida. O dinheiro que tem não supre o vazio que também tem. Porque o fracasso está no descontentamento de ter feito todas as suas obrigações e achar que não recebeu o que você deveria receber ou o que você acha que merecia receber. É aqui que está o fracasso. Quem é casado aqui? Tem os pais aqui? Marido? Sabe qual é o problema de um marido fracassado? Não é uma esposa difícil, mas é ele achar que merecia uma esposa melhor. Isso faz dele um marido fracassado. Sabe o que faz uma esposa ser fracassada? Não é ela ter um marido ruim, mas ela é achar que é tão boa que merecia um marido melhor. Você acha que é onde que começam os adultérios? Na visão elevada que a pessoa tem dela mesma, ao ponto de ela achar que merece mais do que já tem. Um filho infeliz é aquele que, por ter feito todas as suas obrigações como filho, acha que merece pais melhores. Um pai infeliz é aquele que, por pensar ter dado a melhor criação do mundo, de tudo por esse menino, eu dei o meu melhor por esse menino, e ele achar que merecia um filho melhor, fracassado. É igual uma igreja. O obreiro infeliz é aquele que, porque achou que fez todas as suas obrigações na igreja, eu mereço uma igreja melhor do que essa. Eu chamo isso de a síndrome de Lúcifer. Você sabe quem era Lúcifer? É o capeta antes dele ser capeta. Quem era o diabo, irmão? Era um anjo de luz. Ezequiel 28:12 fala assim: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Está falando de Lúcifer. O que é o sinete da perfeição? O padrão de qualidade de tudo que se fazia no céu.
ele tinha o padrão de qualidade de tudo que se fazia no céu, ele tinha o sinete da perfeição. Ele era tão bom no que fazia, tinha perfeição, sabedoria, mais do que o que eu tenho. Aí vai falar em Ezequiel 28:17. Então elevou seu coração por causa da sua forma, por causa do seu resplendor. Então te lancei por terra diante do contemplem. Irmão, o diabo se tornou diabo porque escute, o mal feito não fracassa tanto quanto o bem feito, feito apenas por obrigações. Quem faz mal feito sem ser por obrigações, vai pedir ajuda. Mas quem faz bem feito por obrigações, exige reconhecimento. Aqui está o mal do ser humano, o orgulho do homem. Com a queda nasceu o orgulho. Tem apenas dois tipos de pensamento como você pode enxergar a vida. Ou você vai se ver como escravo, ou você vai se ver como filho. Por isso que o Senhor disse para nós através da boca do apóstolo: Deus não te deu um espírito de escravidão para continuar como escravo, mas te deu um espírito de adoção. Aleluia! Escravo de filho. Ele faz uma analogia de quem é maduro e de quem é imaturo. Em Gálatas 4:1, ele diz assim: pois eu digo para vocês que durante o tempo que o herdeiro, que ainda é menino, não tem diferença nenhuma de um escravo, mesmo que seja senhor de tudo, porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Por que que o menino que é herdeiro é comparado? A Bíblia diz que não há diferença do menino e do escravo. Escute, meninos, e aqui está falando do imaturo. Os imaturos, os meninos, se comportam no formato das obrigações. Também é como. E essa palavra vai se encaixar muito bem para vocês aqui, culto de jovens hoje, né? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Cadê os pais? Quem é pai está aqui? Glória a Deus! Quem tem filho em casa e já pediu para ajudar nos afazeres da casa? Oh, meu Pai! Como é que isso funciona? Dá certo? Se o indivíduo é imaturo, o que acontece? Faz reclamando, faz de qualquer jeito. Tem pai e mãe que fala assim: eu nem vou pedir porque vou ter que refazer. O pai chama o filho para lavar o carro, fala: nem vou chamar para me ajudar. Vai reclamando ou nem vai, porque é menino, e menino enxerga a vida no formato das obrigações. Irmão, qual que é a idade para se tornar adulto? Quem sabe? Eu vou mudar a pergunta, não precisa responder não. Com qual idade Jesus deixou de ser menino? 12 anos de idade. E como é que eu sei? Ele mostrou que não pensava mais como um escravo com 12 anos de idade. E eu vou mostrar para vocês. Lucas capítulo 2, versículo 41. Os seus pais foram para Jerusalém na festa da Páscoa. Versículo 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram para a festa conforme o costume. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém. Esse é o último texto que chama Jesus de menino. E o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem.
pensando que ele estava ali entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurar entre os seus parentes e conhecidos, não encontraram, então voltaram para Jerusalém para o procurar. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, e todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Aqui Jesus não pensava mais como menino. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Biologicamente, com qual idade o ser humano deixa de ser menino? Biologicamente. Com que idade o sistema reprodutor já está funcionando? Com que idade a menina já menstrua? E o menino já ejacula? Com 12. Ok? Então, com 12 anos, você deixa de ter uma necessidade e você passa a carregar uma. Porque se você já é um reprodutor biologicamente, você carrega uma virtude. O problema é que hoje a gente tem pessoas com 40 anos de idade pensando como menino. Por quê? Porque o formato de pensamento é o formato das obrigações, o formato de quem sempre espera receber reconhecimento em tudo daquilo que faz. Quem trabalha e vive esperando reconhecimento em tudo daquilo que faz, independente da idade que tem o menino. Agora, quem para de trabalhar a partir das obrigações, entende a sua origem, entende que é filho, você passa a viver para cumprir, ou seja, para cumprir o propósito. Isso faz de você adulto, independente da idade que tem. Agora, por que nós tratamos jovens de 12 anos de idade como se fossem meninos? Por causa da queda. Por causa da natureza do pecado. Por que nós ensinamos os nossos filhos a pensarem no formato das obrigações e não como filhos? Sabe, irmãos, esse é o nosso erro. Ensinamos que eles precisam fazer uma coisa para se tornar no lugar de pessoa que eles já são. Então escute, não importa o tempo de crente que você tem, se você tem cargo na igreja, se você faz as coisas e espera reconhecimento nas coisas que você faz por obrigação, você é menino. Glória a Deus. Mas se você simplesmente faz o que você entendeu, quem você é e o que você faz para revelar o filho que você é, mesmo que você seja jovem, você entrou na fase adulta, da maturidade em Deus. A igreja tem formado meninos velhos no lugar de formar adultos jovens. Velhos que continuam pensando como meninos e jovens que ainda continuam pensando como meninos. Olha o que aconteceu quando os pais de Jesus encontraram Jesus com 12 anos. Lucas 2,48. Quando os seus pais viram, ficaram perplexos. Por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou para a mãe: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Aleluia. Aleluia. Versículo 52. Jesus, e aqui não é mais o menino Jesus, Jesus ia crescendo em sabedoria.
Maria e José encontrar Jesus. Quantos dias demorou? 3 dias. Vamos lá, quanto tempo demorou até a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus? 3 dias. 3 dias é o tempo profético da transição de morte e ressurreição, ok? Jesus aqui não era mais um menino, morreu o menino e surgiu o filho maduro de Deus. O que determina um menino, um filho maduro é ele dizer: eu estou aqui. Isso irá acontecer se você parar de pensar naquilo que você acha que tem direito de receber e começar a pensar naquilo que você já recebeu. Aleluia. Parar de fazer as e começar a fazer as coisas que revelam o filho que você é. Aleluia. E como pais, nós precisamos dos filhos propósito e não obrigações. Aleluia. Começar a ensinar o seu propósito em Deus. O filho não trabalha para satisfazer, porque ele pensa a partir da convicção de quem ele é e não da necessidade que ele acredita que tem. Um escravo pensa serviço, ele pensa que está fazendo para satisfazer uma necessidade. É assim que um escravo trabalha. E a filosofia do mundo sempre vai impor essa mentalidade de escravo em você. Você tem que correr atrás dos seus ideais, pensar no que é melhor para você, nos teus sonhos. Essa teologia coach é uma teologia escrava, ainda que te faça próspero, ainda que te faça rico, você se torna escravo do que você tem. Você pode ser um escravo cheio de dinheiro e ainda assim escravo daquilo que te move ao ou acredita que não é. Por isso, irmãos, não deixe ninguém te fazer pensar que você precisa fazer algo para alcançar tudo nele. Aleluia. Até os animais irracionais cumprem uma rotina. Um inseto cumpre rotina. Uma formiga cumpre rotina. Você já viu a formiguinha, exemplo de trabalhadora? A abelha cumpre a rotina. O ápice da tipo de interesse. É muito fácil depois ele vai negociar o salário. Ele não vai viver por revelações, ele vai. Então as suas decisões são
são por satisfação ou são por insatisfação. Propósito. São contemplados. A vida de um homem sem propósito de Deus é uma vida prostituída, irmãos. Eu vou falar uma coisa forte aqui para vocês. No prostíbulo, as pessoas fazem exatamente isso. Ali no prostíbulo, simplesmente as pessoas pagam para receber, onde no fim é contemplar, o motivo é contemplar uma necessidade. Necessidades satisfeitas. Necessidades sem propósito. Apenas prestação de serviço. Não existe nenhum tipo de relações humanas no prostíbulo. A única coisa que existe, necessidades, e tudo é resolvido assim, com pagamento. E até um ditado que diz: pagando bem, que mal. E eu estou comparando o prostíbulo com o restante da nossa vida, porque não tem. Você pode dizer para mim assim: pastor, mas lá eles fazem sexo. E não tem nada de errado em fazer sexo. Errado está a motivação, o interesse de quem alimenta a necessidade e não o propósito. Porque o sexo foi criado por Deus e dado com propósito. Por isso, é com quem faz, porque faz, para que faz, quando se pode fazer, se está dentro da aliança com Deus ou não. Mas foi Deus que criou. O escravo faz por carência. O escravo faz por desejo, por necessidade, por prazer pessoal. Por isso que quem cai em fornicação é escravo, porque cai na vontade, preocupado com o propósito. Deixa a sua mãe, se une a uma mulher e construa uma. E quando você tem relações fora do casamento, um escravo que só está fazendo é satisfazer necessidades, cumprir desejos. E a carne é fraca, né, pastor? Mas o pecado não é vitamina. E o sexo não foi feito para satisfazer a carne. Ele foi feito para celebrar uma aliança. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que, não conseguem conter-se, melhor que case. Amém? Para não abrasar. O Filho de Deus, ele faz dentro de uma celebração, de uma aliança, porque ele entendeu que Deus deu para ele sementes e ele é responsável pelas sementes. Então a relação sexual tem importância, tem significado. Mentira do diabo no ouvido deles, no momento que a coisa está ficando quente, é dizer o seguinte: não, eu vou casar com você, você vai ser a minha esposa, então a gente pode fazer, porque não é pecado. Mentira, isso é engano. Essa é a mentira que o diabo vai colocar no seu ouvido para você se entregar a uma relação. Se vai casar, então casa agora, meu. Assume a responsabilidade já, diante do altar. Não, ainda não é hora. Então segura a sua onda, vai orar, vai jejuar, vai ficar com Deus. Foge dos prazeres, Não fica sozinho no ambiente se você não consegue se conter. Evita. Se santifique, coloca a tua vida diante de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Para você não se comportar, para você alcançar a plenitude como um filho de Deus. Porque, irmãos, o pecado vai gerar cansaço em você. O escravo vive cansado. Olha que poderoso que eu vou dizer aqui. Alguém que trabalha para cumprir o propósito nunca fica cansado.
Escravo fica cansado. O trabalhador ele pode ficar. O escravo fica tão cansado que nem o sono dele ele consegue ter sono. Ele perde o sono de tão cansado que ele fica. E se ele dorme, ele não consegue descansar. Acorda como se não tivesse descansado. Alguém está se vendo nisso aqui, pelo amor de Deus? Olha para dentro de você. O que é o cansaço? Ele é causado pela expectativa que você tem na vida de salvar alguma coisa. Isso te deixa cansado emocionalmente, psicologicamente, deixa cansado de todas as formas. O trabalhador do propósito do Pai, ele entrega tudo que tem. Ele não tem expectativas. Ele fez a oferta de uma entrega total. Então ele não termina cansado, ele termina exausto. É só deitar e descansar. Porque ele não termina o dia como quem cumpre obrigações, mas ele termina o dia como quem cumpriu um propósito diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, entrega tudo como quem está vivendo um propósito, oferecendo a sua vida como sacrifício vivo e santo e agradável, como diz aí em Romanos capítulo 12. Este é o culto racional. Você entrega a sua vida. Aí você não cansa, vai cumprir Isaías 40:30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua. Um empregado seja no seu ego, é o orgulho do homem, ostentação por riquezas e desejos carnais. Essas três coisas permeiam, guerreiam nos nossos membros. É a natureza do pecado, nasceu com a queda. Por isso que quando nós nos convertemos a Cristo e passamos pelo processo de regeneração, nós recebemos uma nova natureza, a natureza divina, que toma forma no nosso ser. E nós nos tornamos um com Cristo. Não somos nós quem vivemos, Ele vive em nós. E é o Espírito Santo que testifica no nosso espírito a identidade de quem nós somos, filhos de Deus. E aí você não é escravo mais do pecado, você não é escravo mais das suas vontades, você não é escravo mais de desejo nenhum, você está debaixo da revelação de Deus para viver o propósito pelo qual Ele chama. Aleluia. Aleluia. Se é filho, irmãos, ele trabalha entregando tudo. Diz ele está consumado. Ele morre, no outro dia ressuscita. O que cansa são as suas expectativas. As suas expectativas em tudo que você projetou, isso vai gerar em você ansiedades. Isso te impede até de descansar na vida. O cansaço tira o sono, mas o sono não tira o cansaço. Cansado de tanto pensar no que fazer para resolver as coisas que tem para resolver, alcançar o que não tem, alcançar ser o que não é, tentando ser quem não é, tentando ter o que não tem, vai viver cansado, porque vai viver uma vida em torno das expectativas do amanhã. O Filho de Deus, ele descansa na convicção, na esperança daquilo que é eterno. Aleluia. Gente, Jesus dormia no meio da tempestade. Os discípulos acordavam. Você consegue imaginar
Irmão, o barco indo a pique. Não, o negócio devia estar muito turbulento, porque os caras eram pescadores, estavam com medo de morrer. Eles chamam Jesus e acordam Jesus dizendo: tu não te importas que morramos? Em outras palavras, ele está dizendo: não é possível que o Senhor não está vendo que o barco está balançando, que a gente vai perecer, que vai afundar. Você está dormindo no meio de um balanço desse. Jesus dormia no meio da tempestade. Irmãos, o Filho de Deus, ele vai para onde Deus quer. O empregado não. Ele vai para onde ele acha que precisa ir. Não realiza um propósito. Ele está prestando um serviço. Essa é a diferença. Porque ele está fazendo as suas obrigações. E depois vai se sentir frustrado porque não recebeu aquilo que ele acreditaria, que ele acredita que deveria receber. Aí frustra. Por isso que o escravo, ele não pensa na virtude que ele poderia representar. Ele pensa apenas no salário que ele poderia receber. Lá na igreja, eu não oro por porta de emprego. Já viu? Tem pessoas que falam: vou orar por porta de emprego aqui nessa noite. Eu não oro. Eu oro por vocação e propósito. Aleluia. Emprego é maldição, trabalho é propósito. Eu vou orar para que você encontre o trabalho da sua vida, para que você cumpra o seu propósito. Todo filho de Deus é um empreendedor e não um empregado. Todo filho de Deus é aquele que diz: eu estou cuidando das coisas do meu Pai. O trabalho do seu propósito. Porque o filho, ele não trabalha por aquilo que ele vai receber de novo. Ele trabalha por aquilo que ele já recebeu. Aleluia. Então vai faltar emprego, irmãos, para escravos. Cumprir obrigações por necessidades e salários. Mas nunca vai faltar trabalho para quem quer cumprir o propósito. Os empregados querem poder, os filhos querem autoridade. E a diferença é essa. E eu vou encerrar mostrando para você a diferença. Quem que tinha poder no Egito quando José foi preso e levado como escravo? Quem tinha poder, gente? Faraó. Mas quem é que foi que colocou o Egito em ordem, no meio de uma crise mundial? José. Quem tinha autoridade então? Quem tinha o poder? Quem tinha autoridade? José. Ele nunca foi escravo. Amém. Glória a Deus. Essa é a diferença Aleluia. Glória a Deus. de quem vive para cumprir o propósito. Tem segurança na sua intimidade, na sua relação com o Pai. Suporta todas as coisas que precisam suportar para cumprir o propósito. Confia em meio às adversidades. Nunca duvida. Está sempre seguro no seu plano diante de Deus. Aleluia. Porque Ele sabe o fim que isso vai dar. Ele tem convicção. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que também Ele é galardoador daquele que o busca. Existe uma certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. A convicção daquilo que esperamos está firmada na relação com Deus. Então, irmãos, olha, jovens, eu preparei essa mensagem só para desmistificar, para que você não permita que o falso evangelho, o evangelho que te ensina a ser escravo, a buscar a Deus pelas coisas, a criar propósitos independentes e pessoais, como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica que realiza sonhos.
mas que você possa sempre se colocar diante da presença de Deus para dizer: Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Me ensina o seu caminho, onde devo andar, se devo ir para a direita ou para a esquerda, que a sua palavra seja para que eu possa cumprir. Nós deveríamos nos Aleluia. E a maioria de nós, eu pelo menos falo de mim que nasci no berço evangélico e a vida inteira eu vi isso na casa de Deus, onde nós nos reunimos querendo coisas de Deus, buscando os nossos ideais de Deus e não a vontade de Deus. É o Senhor, aleluia. Campanhas e mais que desenvolvem os nossos interesses e não os interesses de Deus. Aleluia, Senhor. Não, esse não é o Evangelho de Jesus. Está na hora de jovens de 18, de 12 anos de idade deixarem de ser meninos, assumirem um lugar no reino de Deus. Aleluia. Sabe por que hoje as crianças, 12 anos, são chamadas de crianças, de meninos, por causa do pecado? Se a nossa mentalidade do reino de Deus foi embutida no nosso coração, na nossa mente, irmãos, aqueles que chamamos de crianças hoje assumem maturidade pelo ensino, pela vocação. Irmãos, o mundo está deturpado. Tudo que o diabo está tentando destruir é a imagem da família, a imagem da paternidade, para que as crianças, para que os jovens não entendam o seu lugar, seu legado, seu destino. O Evangelho se define em você entender sua identidade, seu propósito para cumprir o seu destino, só isso. Identidade, propósito e destino. Se nós entrarmos nesse lugar, muita coisa vai ser diferente. Nós vamos preparar a próxima geração, construindo uma base sólida com a nossa família. Vai dar voz, o exemplo vai dar voz, porque nada melhor do que o Evangelho pregado na prática, do Evangelho escrito na tábua de carne do coração do homem, das pessoas olharem para você e lerem o Evangelho, e vocês se tornarem a carta viva, escrita não com caneta, não com tinta, mas escrita pelo Espírito do Senhor. Aleluia. De vocês, aleluia. Você recebe essa palavra. Aleluia. Fecha os para Jesus, eu quero crescer.